Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos a chegar ao capítulo 13 do livro dos Atos. Nós temos vindo a ver este livro dos Atos, da Bíblia, no Novo Testamento, que tem histórias interessantíssimas. Vemos a vida das pessoas a ser transformadas por orientação de Deus, conduzidas pelo Espírito Santo, aquilo que algumas delas fazem, de uma forma tremenda. Como homens que se opunham ao Evangelho, chegam a reconhecer que Deus é o único Senhor vivo e verdadeiro. Como alguns, como Saulo, como alguns, como Pedro, incrédulos e com preconceitos, chegam a encontrar Jesus e a transformar essa mensagem de alegria e paz na sua vida, transportando-a assim para a vida de outras pessoas, como aconteceu com Cornélio, mas também, por outro lado, encontramos neste mesmo livro dos Atos pessoas como Herodes, que procuravam matar os cristãos, que se orgulhavam e pensavam ser alguma coisa quando na realidade nada eram. Mas, por outro lado, agora chegamos aqui a este capítulo 13. Este capítulo 13 vai marcar uma nova etapa na vida da Igreja. Vai inaugurar, digamos assim, um período da vida da Igreja de uma forma muito interessante. Podemos dizer que as missões mais organizadas, estruturadas, começam aqui neste capítulo 13. A Igreja de Cristo fundou, de facto, este ministério de levar a mensagem do Evangelho de Jesus aos outros povos. Então, Jesus tinha dado essa orientação aos apóstolos e ela é inaugurada aqui neste capítulo 13. Até aqui, os cristãos, que eram a maioria judeus, iam falando do Evangelho de uma forma desorganizada. Era conforme se iam movimentando no Império Romano, eles iam testemunhando da sua fé, do Evangelho. Mas aqui no capítulo 13, Deus vai conduzir a Igreja a levar o Evangelho de uma forma organizada. Ele vai separar algumas pessoas para que este trabalho seja feito de uma forma sistemática e de uma forma organizada. E é exatamente isso que nós vamos tentar olhar e ver neste capítulo 13. É extremamente importante que nós entendamos que Deus tem chamadas e propósitos diferentes para pessoas diferentes. Há aqueles que servem a Deus com a sua profissão e aí nesse lugar, com a sua profissão, testemunham daquilo que Deus está a fazer na sua vida, mas há também aqueles que Deus separa de uma forma integral, de uma forma completa para levar o Evangelho àqueles que não o conhecem. E Deus usa ambas as pessoas. Só que é necessário que a pessoa esteja no sítio certo, no lugar certo, onde Deus quer que a pessoa esteja, para cumprir a vontade de Deus na sua própria vida. E é exatamente isso que nós vamos procurar ver aqui neste capítulo 13. Se você tiver a sua Bíblia à mão, eu recomendava que a abrisse. No livro dos Atos, no capítulo 13, nós vamos notar aquilo que Deus queria fazer através desta igreja. Já falámos da igreja de Antioquia, essa igreja onde pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos, porque eram pessoas que imitavam tanto a Cristo, eram tão fiéis seguidores de Jesus, que aqueles que cruzavam com eles começaram a chamá-los de cristãos. Nessa igreja havia então profetas e havia professores na igreja. Essa igreja em Antioquia, alguns desses nomes encontram-se relatados neste capítulo 13, e alguns deles eram Barnabé e Simeão, a quem chamavam o negro, Lúcio de Cirene, Manaém, irmão de leite do rei Herodes, e Saulo. Então temos aqui alguns nomes destas pessoas que lideravam esta igreja aqui. Esta era uma igreja que a palavra de Deus era estudada com afinco. Vemos lá que havia profetas e mestres ou professores. Então estes mestres e professores são pessoas que têm um dom espiritual da parte de Deus para ensinar a palavra. Vemos que era uma igreja dedicada ao ensino da palavra, mas era uma igreja que não ficava só pela teoria. Era uma igreja que levava esta palavra a sério e punha em prática, tanto como já dissemos, que ali naquela cidade as pessoas começaram a chamar os cristãos de cristãos. Portanto, até lá eles eram chamados os seguidores, os do caminho. E a partir daquele momento, porque viviam o Evangelho de uma forma tão intensa, eles passaram a ser chamados de cristãos. A Igreja deveria ser, de facto, esse celeiro, se podemos dizer assim,
de evangelistas, deveria ser esse celeiro de pastores, mestres, de profetas, de pessoas que ensinam a palavra de Deus. Afinal de contas, os cristãos deveriam conhecer bem esse manual que Deus nos deixou para nos conduzirmos no nosso dia-a-dia. E vemos que aqui estes homens que estavam a ser dados à igreja por Deus, então foram indigitados com uma missão. Vejamos então o que acontece. Um dia, diz o texto bíblico, estavam eles a orar e a jejuar, disse-lhes o Espírito Santo: separem-me a Barnabé e Saulo para uma missão especial que eu tenho para eles. Assim, depois de jejuarem de novo, colocaram as mãos sobre eles e enviaram-nos para a sua missão. É interessante olhar para este texto bíblico. E em primeiro lugar é importante ver que a missão é de Deus. A missão não é da igreja, a missão não é dos homens, a missão é de Deus. Foi Deus, foi o Espírito Santo que separou a Barnabé e a Paulo para uma missão que Deus tinha para eles. Esta é a primeira questão que nós deveríamos considerar, o primeiro aspecto muito importante que nós vemos aqui. É Deus quem separa as pessoas para a missão. Não pode ser na força da carne. Eu quero então ser um missionário, eu quero ser um pastor, eu quero ser um líder, então eu quero. Não. Tem a ver mais com Deus do que consigo. Tem a ver com o dom que Deus lhe dá mais do que com aquilo que você quer fazer. É bom que você tenha a disponibilidade no seu coração de servir a Deus, mas isso você deve fazê-lo até nas pequenas coisas. O próprio Jesus disse isso: aquele que é fiel no pouco, então será colocado no muito. Aquele que faz bem o pouco, então Deus vai conceder o muito. Mas há infelizmente pessoas que querem ter a possibilidade de servir em grandes coisas, de ter a oportunidade de pregar o Evangelho, mas na realidade quando são atribuídas tarefas pequenas, não as fazem, ou fazem muito mal feitas. Então precisamos de compreender que a caminhada no reino de Deus passa por humildade, passa por uma dependência do Espírito Santo e passa por ouvir o Espírito Santo. Este é o primeiro aspecto. A missão é de Deus, não é do homem. O segundo aspecto é que a igreja é envolvida nesse reconhecimento, ou seja, o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo para uma missão especial, mas a igreja está em jejum e oração. E é a igreja que coloca sobre eles as mãos e os envia, ou seja, é a igreja que confere autoridade àqueles que são enviados por Deus. Ou seja, este é o segundo aspecto importante a ver aqui neste texto. Por um lado, Deus chama pessoas especiais para um ministério especial. Por outro lado, a igreja confirma esse mesmo ministério. O Espírito fala à igreja e a igreja reconhece esse mesmo dom, reconhece essa mesma missão. E isso deve fazer com que a igreja também não leve estes assuntos de ânimo leve. Por vezes, talvez um certo espírito democrático inundou as igrejas e as igrejas fazem isto muito na democracia, ou seja, votação, levanta-se a mão e não se orou o tempo suficiente, não se jejuou sobre o assunto, não se ponderou seriamente se é isto que Deus quer ou não é. Precisaríamos que as igrejas que hoje existem, as igrejas evangélicas, as igrejas cristãs, voltem aos primórdios, voltem à Bíblia, voltem a viver os princípios que a palavra de Deus ensina. E isto é fundamental, que em qualquer igreja que se diz cristã, que possa dedicar-se à oração e ao jejum, para compreender qual é a vontade de Deus. Não basta simplesmente numa reunião de membros levantar a mão e decidir não sei o quê. É necessário que esses mesmos membros tenham uma dependência séria de Deus, estejam em sintonia com Deus, ouçam aquilo que Deus tem para dizer à igreja. E dessa forma, em consciência, então possam verbalizar aquilo que sentem da parte de Deus, aquilo que entendem pela palavra que Deus quer que aconteça. Então era necessário que estas questões fossem entendidas. Deus tem muito amor para com a sua obra, Deus tem muito amor para com o mundo e Deus vai levantar então homens sábios e retos, homens que estão dispostos a sacrificar as suas vidas para a glória de Deus. Alguns destes homens têm de facto abandonado muitas vezes oportunidades incríveis em termos profissionais, cargos importantes, privilégios, fortunas, para se dedicarem à obra de Deus, porque continuam a crer que uma alma vale o mundo inteiro. E muitos de nós só começamos a tomar essa consciência quando perdemos algum ente querido. Quando perdemos alguém que nos é próximo, então compreendemos que de facto uma alma vale o mundo inteiro. E não há fortuna nenhuma, não há carreira profissional nenhuma
que compense a possibilidade de nós falarmos do Evangelho de Jesus Cristo aos outros. Então, temos que estar no sítio que Deus nos chama, seja como um pastor, um missionário, um líder religioso, chamado a tempo inteiro por Deus para isso, deve ser feito com dedicação, com seriedade, com humildade, ou um profissional dedicado a Deus na sua profissão, um empresário dedicado a Deus na sua empresa, alguém que faz com afinco como para Deus e não para os homens, a missão que Deus os chamou a realizar. O texto então continua, e depois de eles jejuarem, orarem, então colocaram sobre eles as mãos e os enviaram para a missão. Aqui nós podemos ver que estas palavras têm a ver com a autoridade que Deus dá à igreja. Era necessário que eles consagrassem Paulo, ou Saulo e Barnabé a esta missão, e por isso mesmo eles impõem sobre eles as mãos. É um sinal de autoridade que é feito dessa forma. A partir desse momento, então, eles são enviados como missionários pela igreja de Antioquia para proclamar a mensagem do Evangelho às várias partes do mundo romano daquela época. E, infelizmente, há alturas em que não é feito dessa forma. As igrejas não conferem autoridade aos seus missionários ou não conferem autoridade à sua liderança. E por isso, muitas vezes, há dificuldades nessa área. É necessário, de facto, que essa autoridade que vem de Deus, que é entregue à igreja, possa ser delegada, então, à liderança. Por isso mesmo a questão da imposição de mãos. Não é que a imposição de mãos em si mesmo transfira alguma bênção maior, mas é uma questão de simbolismo, é uma questão de manifestação do poder e da autoridade de Deus conferida, então, a esses homens. E aqui esta igreja de Antioquia faz exatamente isso. Chama estes dois missionários, depois de orar e jejuar, então confere-lhes a autoridade para eles poderem ser enviados para poderem anunciar o Evangelho de Jesus Cristo no resto do Império Romano. O texto bíblico continua aqui no capítulo 13, no verso 4, dizendo: dirigidos pelo Espírito, eles foram até Seleucia, onde embarcaram para o Chipre. E aí, na cidade de Salamina, foram à sinagoga pregar a palavra de Deus, acompanhados de João Marcos como colaborador. Aqui vemos a primeira equipa de missionários no campo a agir. Eles foram enviados então por Deus, pela igreja de Antioquia também, para uma missão especial. E eles, quando chegam então a esta primeira cidade, vão então à sinagoga para anunciar a palavra. Isto aqui faz-nos lembrar os primeiros versos que lemos no capítulo 1 deste mesmo livro, o verso 8. É um texto bíblico que para mim é muito querido. Eu gosto muito deste texto bíblico de Atos, capítulo 1, verso 8. É para mim um dos textos mais favoritos, digamos assim. É um texto que é uma referência que norteia a minha vida diariamente. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Isto disse Jesus aos seus discípulos. E agora o plano de Deus está-se a cumprir. A igreja toma consciência de que até aquela data não estava a cumprir o plano de Deus, estava a fazê-lo de uma forma desorganizada, aleatória. Agora, de uma forma intencional, o Espírito Santo conduz a igreja a separar elementos para a missão. E aqui forma-se a primeira equipa missionária. É importante, creio eu, e isso é um princípio, creio eu, que vem da Bíblia, que as equipas missionárias trabalhem, como já o próprio nome diz, em equipa. É interessante ver que no Novo Testamento Jesus enviava os discípulos 2 a 2. Eles não iam sozinhos, eles iam numa equipa, numa micro-equipa. E aqui também Paulo, Barnabé, junta João Marcos e vão os três então começar a anunciar a palavra e vão até à sinagoga. O verso 6 deste capítulo 13 continua a dizer: depois disso, pregaram de cidade em cidade, por toda a ilha, até finalmente chegarem a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus, que andava sempre com o governador Sérgio Paulo, homem de muito bom senso. O governador convidou Barnabé e Saulo a fazer-lhe uma visita, pois queria ouvir a mensagem de Deus. Então eles estão a caminhar por várias cidades, vão anunciando a palavra e agora chegam a esta cidade onde há este homem, este falso profeta, um mágico chamado Bar-Jesus. Poderia até pelo próprio nome começar a confundir as pessoas.
Será que ele é alguém que segue a Jesus? Não segue a Jesus? É alguém que está ao serviço de quem? Era um homem poderoso, tinha feito várias maravilhas, mas isto só revela que o próprio diabo tem poder. Então este é um alerta para nós também. Eu gostaria de deixar aqui alguns alertas, algumas chamadas de atenção. Por vezes as pessoas ficam impressionadas por grandes feitos, milagres, coisas que acontecem, por pessoas que supostamente seguem a Cristo. Mas nós temos que conferir bem se essa pessoa segue ou não segue a Cristo, se os ensinos que ela dá são ou não de Jesus. Por vezes há pessoas que ao ouvir este programa têm dúvidas. Será que ouvir a mensagem da Bíblia faz bem ou faz mal? Ouvir aquilo que é dito através da rádio é de facto correto ou só está a confundir as pessoas? É necessário que você, que me está a ouvir, confira na sua própria Bíblia se aquilo que eu estou a dizer é de acordo com os textos sagrados ou não. Se não é, então de facto é melhor desligar, mudar de posto. Mas se eles são de acordo com a palavra de Deus, então dê muita atenção àquilo que Deus lhe está a dizer. E é aqui que muitas vezes acontece este desencontro. As pessoas por vezes não sabem distinguir entre aquilo que é um falso profeta e aquilo que é um profeta de Deus. Este Bar Jesus fazia até sinais e prodígios. E às vezes as pessoas, quando ouvem falar de milagres, pensam logo que é de Deus. Mas no caso aqui, este Bar Jesus fazia milagres, mas no entanto não era de Deus. O próprio Jesus disse que o próprio diabo tentará enganar a muitos com sinais e prodígios. Mas é necessário conferir se a vida das pessoas que supostamente fazem esses prodígios está ou não em conformidade com a palavra. E é exatamente esse confronto que vai acontecer aqui. Então este feiticeiro Elimas, que era o seu nome em grego, meteu-se de permeio e teimou com o governador para que não desse atenção às palavras de Saulo e Barnabé, procurando impedi-lo de confiar no Senhor. Então este é um primeiro ponto que é importante tomar nota. Se alguém se diz profeta de Deus e se coloca entre si e a palavra de Deus, se coloca entre si e Deus, então toma atenção. Provavelmente ele será um falso profeta. Alguém que diz a um cristão que quer conhecer mais da Bíblia, não leias a Bíblia, toma atenção. Provavelmente essa pessoa não quer que você ouça aquilo que Deus tem para a sua vida. Alguém que se coloca no meio de você e do seu relacionamento com Deus, que não quer que você confie em Jesus, que não quer que você confie em Deus, toma atenção. Provavelmente essa pessoa é um falso profeta. E era exatamente o que este Elimas estava a tentar fazer. Ele estava a impedir que este governador, este Sérgio Paulo, tivesse confiança em Deus, tivesse esse relacionamento com Cristo. Então Paulo, ou Saulo, como é chamado, cheio do Espírito, olhou para o feiticeiro e disse-lhe: filho do diabo, cheio de toda a espécie de fingimento e de maldade, inimigo de tudo o que é bom, quando deixarás de te opor ao Senhor? Vemos que aqui Saulo tinha um discernimento espiritual muito além talvez do nosso. Provavelmente nós não nos apercebemos imediatamente quando alguém vem com estas artimanhas, com mentiras, com argumentações, filosofias e sofismas que nos enredam em pensamentos que nos afastam de Deus. Talvez às vezes não conseguimos discernir logo, como Paulo conseguiu, que este homem era filho do diabo. Era alguém que vinha com mentiras para afastar este governador da hipótese de ouvir a mensagem do Evangelho. Mais uma vez, devemos tomar atenção. O diabo não dorme. Alguns de nós pensamos que conseguimos enganar o diabo, ou que ele, tirou férias e não está aqui, se nós não nos metermos com ele também não se mete connosco. Esta é uma ideia enganosa já, mas as pessoas pensam que é assim. Satanás de facto quer afastar a todo o custo as pessoas de Deus. E ele vai fazê-lo, nem que tenha que usar milagres e maravilhas para enganar até cristãos. Ele pode usar artimanhas, mentiras, sofismas, engano, de forma para nos afastar de Deus. Por isso alguns de nós até dizemos: mas qual é a religião certa? Há tanta coisa, tanta gente que fala, há esta igreja, há aquela, agora mais este programa da rádio, mas afinal quem é o caminho certo? Eu quero dizer de uma forma muito clara e simples: o caminho certo é Jesus Cristo. Foi Ele o único que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Não se deixem arredar com falsas questões. Não se deixem enganar com pessoas que o procuram afastar da palavra de Deus. Olhe para a palavra de Deus e vive essa mesma palavra no seu dia a dia e verá que vai encontrar esse Jesus, esse caminho que o conduz ao Pai.
Então o verso 11 continua: Agora a mão de Deus veio sobre ti para te castigar, e ficarás cego durante algum tempo. Imediatamente desceu sobre aquele homem uma névoa e escuridão, e começou a caminhar às apalpadelas, pedindo que alguém lhe pegasse na mão e o conduzisse. Ao ver o que tinha acontecido, o governador creu, pasmado, com a mensagem de Deus. Vemos que Deus usou este episódio para levar este governador ao conhecimento de quem ele é. Este homem, certamente, este governador, Sérgio Paulo, estava à procura de Deus, mas estava a ser enganado por este Elimas, estava a ser afastado do caminho de Deus por este Elimas. E Deus permitiu que esta circunstância acontecesse para que ele realmente reconhecesse quem Deus é e como Deus trabalha. Eu creio sinceramente que todos aqueles que procuram a Deus de uma forma sincera o encontram, nem que seja por situações como estas, em que alguns falsos profetas se aproximam e é necessário um confronto entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. E talvez aqueles que estão à procura realmente da verdade vão nesse confronto encontrar a verdade, como aconteceu aqui com este governador. Mas o texto bíblico continua. Paulo e os que o acompanhavam embarcaram então de Pafos para Panfília, desembarcando na cidade marítima de Pergue. Aí João deixou-os e regressou a Jerusalém, mas Barnabé e Paulo seguiram para Antioquia, uma cidade na província da Psídia. No sábado foram à sinagoga assistir ao culto. Depois da leitura do livro de Moisés e dos profetas, os que dirigiam o culto mandaram-lhes este recado: Irmãos, se têm algumas palavras de encorajamento a dirigir-nos, venham e digam-na. Aqui temos um reparo a fazer. Vemos que, em primeiro lugar, João Marcos se afasta deste grupo, desta equipa. João Marcos regressa. Sabemos, no entanto, que Deus usa João Marcos mais tarde, quer para escrever o Evangelho de São Marcos, quer para integrar de novo a equipa de missionários mais tarde com o apóstolo Paulo. E vemos também que o apóstolo Paulo tem aqui mais uma oportunidade de pregar nesta sinagoga o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo levanta-se e faz um discurso incrível, mais uma vez. Talvez um dos melhores discursos que o apóstolo Paulo tem. Mas nós iremos guardar esse discurso para um próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.